Olá, meu nome é Edson e eu vou fazer um vídeo explicando alguns problemas que são muito comuns na construção das bases de dados dentro do Excel para depois serem feitas análises, o uso de recursos um pouco mais avançados, a construção de gráficos, de dashboards, de tabelas dinâmicas, enfim. Erros que dificultam a utilização desses recursos e que são muito comuns, que a gente no dia a dia, dentro das consultorias em empresas, a gente encontra. E então eu decidi fazer esse vídeo para dar algumas dicas na hora da construção dessas bases, para que a gente erre menos, para que a gente faça uma coisa mais assertiva. E então vamos lá. Eu vou abrir um arquivo que já tem alguns erros propositais e eu quero discuti-los, e aí assim a gente vai evoluindo e vai batendo um papo. Ah, isso é um exemplo de uma relação típica que a gente tem no dia a dia e que ela está bem construída, bem organizada visualmente, mas tem alguns erros, algumas coisas aqui escondidas que o pessoal precisa entender direitinho como é que funciona. Então, normalmente dentro de uma relação a gente tem o que a gente chama de título, né, que eu aqui vou pintar de amarelo para destacar visualmente para vocês, né? Normalmente esse título ele é mesclado e isso é correto de ser feito, então você pega numa única linha, escreve o título da sua tabela, da sua lista, né, do que se trata aquele trabalho que você está desenvolvendo. Depois disso, você seleciona a área que corresponde à largura do seu documento, então essa área, né, em que esse documento vai ter as colunas, e aí você mescla essa relação. Essa mescla é super bem-vinda, ela não te atrapalha enquanto análise e você pode fazer normalmente. Abaixo do título, nós temos o que a gente chama de rótulo, que é essa área que eu vou aqui pintar uma cor um pouco diferente para que vocês observem melhor. Essa área é que é a vilã do nosso vídeo. Por causa dela que eu estou fazendo o vídeo para explicar o que na maioria das vezes são ações erradas e que acabam dificultando o nosso trabalho no dia a dia no uso dos recursos que depois eu vou comentando ao longo do vídeo. Mas o que isso aqui tem de tão errado, né? Vejam, a pessoa quando constrói uma tabela e ela vai dar título às colunas, e diga-se de passagem, o rótulo ele é importantíssimo dentro de uma lista, porque primeiro ele me diz o que é esta informação, né? Por exemplo, essa coluna D, onde nós temos os números aqui. Se eu não tivesse quantidade comprada, esse número 32 poderia ser qualquer coisa. Poderia ser a idade da pessoa, o peso, o tamanho do calçado que ela usa, o número da sala. Então a informação fica muito vaga, fica muito perdida. E quando você coloca um rótulo, um título de o que é esta coluna, você facilita o entendimento da tabela. Mas às vezes esse rótulo ele acaba ficando um pouco longo, né? Por exemplo, aqui, nome do produto. Ah, para que ele não fique muito longo, né, como quantidade comprada, vejam, a quantidade é sempre pequena. Se eu colocar quantidade comprada na mesma linha e deixar de um jeito natural, a largura da minha coluna fica enorme para a informação que ela vai conter. Então, no intuito de fazer com que ela fique menor, né, na sua largura, a gente, dentro de um dia a dia, a gente acaba colocando dessa forma, por exemplo, quantidade numa linha e comprada na outra. A mesma coisa acontece aqui, olha, nome do produto, mas nome do na linha 2, produto na linha 3. Esteticamente, isso fica maravilhoso, porque é uma tabela bem construída, está clara, está bonita, mas no sentido de funcionalidade da planilha, a gente vai perceber que aqui existem alguns erros que são bastante complicados, né? E por que esses erros? Então, seguindo a lógica da construção aqui
que a pessoa usou. Ela colocou o nome do na linha 2, produto na linha 3. Com isso, ela fez com que essa coluna ficasse mais fina e coerente com o conteúdo colocado aqui. Data da, na linha 2. Compra, na linha 3. E assim ele seguiu até que ele chegou em impostos, que é uma palavra única e que se ele não mesclasse, né, se ele não fizesse a mescla, ficaria assim, olha, para cima. E esteticamente isso fica feio. Então ele tentou pegar e fazer o quê? Tentou pegar e fazer com que isso viesse para baixo, mas ficou pior ainda. Então alguém chegou para ele e disse, não, quando for assim você mescla. E nesse momento ele estragou tudo dentro do rótulo. Algo que já estava meio ruim, porque essa jogada de colocar nome do e produto usando duas linhas também é um erro muito comum. Mas ele fez um grande erro quando ele mesclou aqui. Porque aí ele fez com que essa coluna, que é uma coluna que está no meio da relação, ficasse completamente diferente enquanto formatação de rótulo das demais. E aonde que isso impacta? Aonde que isso me prejudica no dia a dia? Eu vou usar um recurso aqui, que é muito comum de ser usado em listas, para que a gente consiga manipular a informação de um jeito rápido. Por exemplo, eu quero ver determinada informação dessa lista, né? Que recurso é esse? O autofiltro. Só que aqui o autofiltro ele vai ter um problema. A gente vai perceber que ele vai enroscar aqui. Então, como é que se usa o autofiltro? Via de regra, você não pode estar clicado fora da lista, então você clica em qualquer parte da lista. Você vem aqui na guia página inicial, vai aqui no grupo edição e entra em classificar e filtrar. E aí você ativa o filtro. Só que, observem que o filtro criou um botãozinho na linha do título, que está completamente incoerente, né? Quem usa já o recurso de autofiltro sabe que ele deveria criar um botãozinho desse em cada coluna aqui do nosso rótulo, e não dessa forma. Ah, mas ele não entendeu porque está mesclado aqui em cima? Não, o problema não é esse. O problema é essa mescla aqui. Mas então vamos forçar ele a enxergar só o rótulo. Como a gente vai fazer isso? Tira o autofiltro. E agora faz o quê? Agora você vem e seleciona a área de rótulo, fazendo assim com que o Excel só enxergue os rótulos agora. E aí sim você vai lá e aplica o autofiltro. E veja, funcionou. Deu certo, Edson. Não, não deu certo. A gente vai perceber que aqui acontecem alguns problemas. Por exemplo, se eu venho na coluna do imposto, a coluna do imposto mostra para a gente as informações contidas naquela coluna. E aqui, muito bem, aparece lá os 15%, os 18%, está tudo certo, né? Aparentemente, sim. Só que, por exemplo, se eu vir aqui em quantidade comprada, observem que ao tocar no botão, eu vou ter aqui relacionadas as quantidades já criadas dentro da minha coluna, mas também a opção comprada, que é um texto. Então, observe, o que o Excel fez foi, na verdade, entender que dentro desta coluna, estas informações são partes da lista. A palavra comprada entrou como parte da lista e não como rótulo. Vejam a mesma coisa aqui em data da compra. Eu vou clicar e ele vai mostrar aqui, ó, todas as informações de meses, mas também a opção compra. Então, isto não é certo, isto não está correto, e isto faz com que a gente tenha problemas na hora das análises. Porque, por exemplo, se eu venho aqui e coloco que eu quero ver quantidade comprada, e um exemplo, tá? Eu vou colocar aqui que eu quero uma quantidade menor do que 25. Então, quando eu der um OK, observem que ao filtrar, ele escondeu a linha 3 do rótulo. Muita gente não dá importância para isso.
Muita gente fala, mas não interessa, eu vi os dados aqui, está tudo certo, beleza, e agora eu vou vir aqui, vou limpar o filtro. Mas para quem já mexe com o Excel de uma forma um pouco mais correta, ou para quem usa o Excel de um jeito um pouco mais técnico, a gente sabe que não fica coerente isso, né? Então, como resolver esse problema, né? Eu vou tirar o autofiltro e vou fazer o seguinte, eu vou organizar, eu vou arrumar essa tabela. Como? Fazendo com que essa linha 3 aqui, ó, ela desapareça. Ela não vai poder existir. Então, eu vou tirar a mescla da palavra imposto, né? Vou tirar essa mescla. Eu preciso pegar essa palavra que está embaixo aqui, ó, e colocar na linha de cima. Então, eu vou fazer aqui desta forma. Eu vou entrar na linha de cima, vou pressionar o F2 e vou escrever aqui a palavra produto. Ô Edson, mas aí o meu rótulo ficou cortado, apareceu me do pro, ficou esquisito. Calma que a gente já vai arrumar. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui, F2, data da compra. A mesma coisa aqui, valor da compra. Quantidade comprada. Impostos vou deixar do jeito que está. E a última coluna, valor da venda, F2, valor da venda. Tudo bem? A linha 3, que agora é desnecessária para a gente, eu vou selecionar e vou excluir. Agora sim nós estamos com a coisa de um jeito mais adequado, né? Imagina, Edson, isso aqui está uma loucura. Agora os rótulos ficaram todos truncados e enfim. Bom, muita gente faria o quê? Selecionaria aqui as colunas, daria 2 cliques na divisão entre uma coluna e outra para que ele ajustasse automaticamente, e aí começaria toda a baderna, né? Então, não. Nós vamos usar uma técnica aqui, um jeito correto de fazer a brincadeira acontecer. Primeiro, eu vou aumentar aqui a altura da linha, exageradamente mesmo, que é só para a gente ter uma visão mais ampla de como é que a coisa vai ficar. Depois eu vou selecionar todos os rótulos e a eles eu vou aplicar um recurso chamado quebra de linha, que é este cara aqui, ó. Tem a mescla que está aqui em cima, né? Aqui na parte de baixo da faixa de opções, e tem aqui o quebrar texto automaticamente. Eu vou clicar nele e está lá. O que o Excel fez? O Excel fez com que dentro da mesma linha, a linha 2, na célula A2, eu tivesse um texto distribuído em duas colunas, duas linhas, só que dentro da mesma célula. Nossa, Edson, mas e essa altura da linha, né, toda que você aplicou? Sem problemas. Eu venho aqui entre a linha 2 e a linha 3 e dou 2 cliques e ele vai ajustar da melhor forma possível. Eu aqui agora conseguiria fazer o quê? Um alinhamento, né, horizontal e vertical aqui, da maneira que eu achar que é mais interessante para mim, né? E vou clicar fora. Pronto, o rótulo está feito da forma adequada e vai fazer com que tudo funcione agora perfeitamente. Então, vamos testar para ver se é isso mesmo? Eu clicando fora não consigo aplicar o autofiltro, então eu vou clicar em qualquer parte da minha relação e vou lá acionar a opção autofiltro. Vejam, cada coluna recebeu um botão de filtro. E isso agora vai funcionar perfeitamente. Ou seja, se eu vir aqui em quantidade comprada, ao bater, as opções que eu vou ter vão ser opções numéricas, ou seja, as informações digitadas na coluna. Se eu venho aqui em imposto, também está correto. Se eu venho em valor da venda, também está correto. Então, agora tudo vai funcionar perfeitamente. Por quê? Porque o rótulo foi construído de uma forma
adequada. Então aqui qual foi o grande problema? A pessoa usou várias linhas para construir o rótulo, então linha 2 e linha 3. Ele não fez a mescla, né? Mas num determinado momento havia uma única palavra no rótulo, que era o imposto, e aí ele foi lá e mesclou a palavra imposto. Com isso, o que ele fez? Ele descaracterizou as linhas do rótulo, fazendo com que o Excel se perdesse na hora de aplicar o recurso. Se eu venho aqui e tento fazer agora aquele filtro que eu tentei antes, né? Então, ó, filtrar números que sejam menores do que 25. Ok. Ele vai funcionar perfeitamente, não vai esconder o rótulo, e assim a gente conseguiu consertar. Isso que eu acabei de fazer é o que nós chamamos às vezes de tratamento de dados. Então eu vou lá numa empresa para desenvolver uma análise para aquela empresa e eles me fornecem a base de dados, só que daí eu tenho que pegar esta base de dados e tenho que tratar, tenho que fazer dela uma tabela mais adequada, com recursos mais adequados, e na maioria das vezes a gente perde mais tempo fazendo o tratamento de dados do que propriamente os recursos que a gente foi lá fazer, né? Por exemplo, um dashboard. A gente perde mais tempo tratando os dados da base do que fazendo o dashboard. Eu vou dar uma série de dicas, eu vou criar mais alguns vídeos falando de outros problemas. E esse é um dos primeiros. Aqui embaixo eu tenho várias lapelas que a gente vai usar como exemplos, né? Mas, a princípio, esse primeiro problema a gente conseguiu resolver de uma forma tranquila, ok? Espero conseguir ter elucidado aí a dúvida da maioria do pessoal e ter ajudado vocês a construir uma tabela um pouco mais adequada. Beleza? Valeu, até o próximo.